se lembra quando você tinha 1 mês de idade e sua mãe vinha tirar você do berço? Não? Mas quando você tinha 9 meses de idade e ensaiava os seus primeiros passos, isso você lembra? Também não? Eu sei. A grande maioria vai dizer que não. A chamada amnésia infantil, termo designado por Sigmund Freud no século XIX, é um processo natural. O normal é não termos lembranças da nossa primeira infância. Mas o que fazer com as pessoas que trazem essas memórias? Vocês já se perguntaram? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos vasculhar um pouquinho esse tema. Eu sou Alda e você está no Misticamente. A grande maioria das pessoas não tem lembranças da primeira infância. Os nossos primeiros anos de vida costumam ser páginas em branco. Sabemos apenas o que nos contam ou o que vemos em fotos e essas últimas gerações em vídeos. Os cientistas, eles afirmam que isso acontece porque os bebês não têm consciência de si mesmos e por isso eles não conseguem formar memória autobiográfica. E existe ainda o fato do hipocampo, região do cérebro responsável pela memória, não estar totalmente desenvolvido nessa fase. Os cientistas já fizeram vários testes para mensurar e compreender o funcionamento da memória infantil. E a professora Vanessa Lobay, assistente de psicologia da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, demonstra todo o seu estudo no artigo publicado no periódico The Conversation e republicado pela BBC News do Brasil no dia 9 de julho de 2022. Bom, gente, eu até recomendo, se você quer se aprofundar mais, leia o artigo porque ele é rico em conteúdo. Enfim, um dos testes que eles fizeram, que eu achei bem interessante, eles pintaram a ponta do nariz dos bebês, tá? E apresentaram os bebês para o espelho. E a reação dos bebês foi de sorrir, como se eles estivessem interagindo com outro bebê. Ou seja, eles não se reconheciam. Vários outros testes foram feitos também e eles perceberam, ficou determinado que a memória infantil, a memória dos bebês, né, ela pode ser treinada pela repetição quando feito de forma proposital, mas ela não tem uma correlação direta com a memória de longo prazo. Ou seja, não adianta muito, né? Todos os testes que os cientistas fizeram até agora caminham para o mesmo lugar. Ou seja, os bebês não têm memória autobiográfica. Se tem, elas estão guardadas num lugar inacessível. Resumindo, gente, a ciência diz que os bebês não têm memórias, não têm consciência de si mesmos, por isso eles não constroem memórias autobiográficas. Segundo, o hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória, também não está formada, não está totalmente formada. Ou seja, a ciência diz e tenta provar que abaixo dos 2 anos e meio de idade, as memórias não deveriam existir. Ok, mas o que fazer com as pessoas que trazem essas memórias? Aí, se você é curioso como eu e já pesquisou a respeito, você pode argumentar que cerca de 40% dessas memórias que as pessoas alegam ter são memórias construídas, são criações construídas pela mente, mas não correspondem aos fatos, não correspondem à realidade. Tá? Seriam memórias construídas a partir de relatos ouvidos de outros. Porém, gente, nós temos que levar em conta que quando nós falamos de 40%, parece um número muito grande, esse 40%
é de um total, de um percentual pequeno de pessoas que alegam ter essas memórias, tá? Que é um número pequeno. Eu pesquisei na internet e eu não consegui encontrar nenhuma estatística que mensure o número de pessoas que possuem a memória autobiográfica altamente superior, como são chamadas essas pessoas, né? Essa memória da primeira infância. E apesar do número ser muito pequeno, gente, a gente não pode descartar, porque ele existe. O número é pequeno, mas ele existe. Então, só porque a ciência diz que ele não deveria existir, ele existe, tá? Então, fica a pergunta e a dúvida, o que fazer, né, com essas pessoas que têm essas memórias? Por que dessas memórias? Como as pessoas têm acesso a essas memórias? Um exemplo, eu sempre tive essas lembranças. Eram recortes na realidade. Sempre achei normal, nunca havia parado para pensar a respeito. Até que um dia, numa conversa em família, minha mãe citou um episódio em que o meu irmão mais velho, 4 anos, havia me queimado com uma guimba de cigarro. Eu prontamente respondi, eu me lembro. E ela retrucou, assustada, é impossível, você tinha apenas 1 mês de idade. Como é que eu poderia lembrar, né? Então, eu descrevi a cena para ela. Ela ficou chocada e incrédula também. Mas, depois de descrever a cena, o único erro, ela me corrigiu, o único erro foi que eu descrevi as grades do berço como se fossem grades de uma varanda, né? Eu me lembro da cena, mas quando você é criança, quando a gente é criança, a percepção dos objetos e do espaço, ela é diferente, gente. Vocês devem saber, a gente às vezes, quando a gente é criança, a gente tem a percepção de uma coisa, parece que as coisas são maiores, né? E depois a gente fica sem frequentar aquele lugar, quando a gente volta lá, a gente percebe que, poxa, parecia maior, né? A percepção, a dimensão que nós temos é diferente quando a gente é criança. E o significado das coisas também. Então, assim, eu me lembro da cena, tá? Mas eu não sabia o significado de muitas coisas. E eu fui completando as lacunas depois com o conhecimento adquirido, né? Na sequência, eu fui contando para ela outros episódios e minha mãe foi me confirmando e corrigindo alguns detalhes, tipo local e data, né? Eu não tinha, enfim, não tinha como saber, né? Tudo isso, gente, todas essas lembranças que eu trago são lembranças do meu primeiro mês de vida. Eu tinha 1 mêszinho de vida. Eu me lembro das casas em que nós moramos nesse período, lembro-me do piso, porque eu engatinhava por ele. Eu lembro-me do triciclo azul e branco do meu irmão. Lembro-me de estar no colo da minha mãe enquanto ela mexia numa panela no fogão. Eu me lembro do fogão, eu me lembro dos móveis. Eu me lembro da disposição da casa, a cozinha, onde ficava a cozinha, a porta do quarto, a porta do banheiro. Me lembro de ter uma árvore do outro lado da janela. Enfim, o mais incrível, gente, é que eu me lembro de algumas conversas dos meus pais, do conteúdo de algumas conversas dos meus pais, tá? E em um certo episódio eles discutiam sobre a mudança da casa. Eu me lembro de discordar deles, de não gostar e da minha frustração em não conseguir falar para eles que eu não queria, que eles estavam errados. Eu não queria mudar daquela casa, eu gostava da casa. Enfim, eu me lembro do meu raciocínio
Eu me lembro de ter uma certa noção de perigo, porque quando eu tentava me erguer apoiada no triciclo do meu irmão, eu fazia com cautela e pronta para largar, caso ele se mexesse. Como eu via o meu irmão andando no triciclo e era apaixonada por aquele triciclo, eu sabia que ele se movia e eu não andava ainda, eu engatinhava, né? Lembro-me quando a minha mãe me levou para furar a orelha pela primeira vez. Eu tinha 5 meses de idade, lembro da roupa que eu usava, um vestido de voal com bordado à mão, com florzinhas coloridas, que aquilo me encantava. As lembranças são muitas lembranças, são recortes, são pedaços descontínuos, sabe? Mas eles são ricos em detalhes, em sentimentos, em pensamento. Eu me lembro do meu pensamento. E durante muitos anos eu não dei importância, porque eu achava normal. Depois que eu descobri que não era comum, né, isso aguçou a minha curiosidade e eu resolvi pesquisar. Se vocês entrarem na internet, vocês vão descobrir alguns casos comprovados. Tem um caso muito interessante de uma canadense, da Rebecca Shattuck, eu assim que se pronuncia, é o sobrenome dela, não sei, enfim. Pesquise na internet que vocês vão encontrar alguns casos comprovados. Resultado, eu fui pesquisar, porque eu falei, se não é para eu lembrar, a ciência diz que eu não posso lembrar, e eu lembro. Então, quer dizer, por que eu lembro? Né? Por que eu lembro? Aí eu fui pesquisar, e nessa pesquisa, gente, eu descobri que na realidade pouco se sabe a respeito. E quando eu vejo alguns cientistas determinando que é dessa ou daquela forma, em muitos casos eu discordo, porque, como eu falei, eu lembro do meu raciocínio, eu lembro do meu pensamento, eu lembro de ter uma certa noção de perigo e um pouco de consciência das minhas limitações, porque eu queria me fazer entender muitas vezes e não conseguia, né? Aquela frustração, sabe? Eu me lembro da frustração de não conseguir me fazer entender. E nessa pesquisa eu desconfio ter encontrado a resposta para o meu caso. Quanto aos outros eu não sei, mas no meu caso eu acredito ter encontrado a chave para ter acesso a essas memórias. Enfim, gente, eu sou disléxica nível médio, tá? Eu sou disléxica nível médio. E apesar de fisiologicamente os neurônios de um disléxico serem iguais aos neurônios de uma pessoa normal, o funcionamento do cérebro não é. Não é mesmo, tá? Então, para aqueles que não sabem, que não conhecem, gente, a dislexia é um distúrbio da aprendizagem, onde nós temos dificuldade de associar os símbolos gráficos aos sons que eles representam. Ou seja, eu faço a maior confusão com as letras. Os meus rascunhos são todos uma comédia por conta dos erros ortográficos, tá? O que acontece? A grande maioria das pessoas usam o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do cérebro, para atividades, né, racionais e analíticas. O lado racional, a linguagem, a escrita, a aritmética, o pensamento linear. Já os disléxicos usam o hemisfério direito do cérebro, que é responsável pelas atividades sensoriais, emocionais e intuitivas. Agora, vocês imaginem aprender a ler e a escrever usando o lado direito do cérebro. Não é fácil, gente, não é fácil. Não foi nada fácil. Principalmente anos atrás, quando não se tinha conhecimento da dislexia,
né? Então, assim, eu carreguei o estigma de loira burra por muitos anos, né? Mas isso é uma outra história. O que eu quero deixar claro, gente, é que a dislexia não é uma doença, por isso ela não precisa de remédios, apesar dela não ter cura, tá? Outra coisa, não se adquire a dislexia, tá? Você nasce disléxico, porque é um distúrbio hereditário. Beleza. O que todo disléxico aprende a fazer é usar a criatividade para contornar o problema e superar. Geralmente, todo disléxico, gente, é muito criativo. Como o raciocínio do disléxico não é linear e passa por caminhos diferentes, eu acredito, gente, que nesse processo eu tenha acessado essas memórias. Ou seja, a grosso modo, como se as ligações dos neurônios no cérebro de um disléxico tivesse algumas vias obstruídas, congestionadas, ou mesmo com algum tipo de dano que dificulte as sinapses, né? O raciocínio lógico. É como se, vamos imaginar, é como se pegássemos uma estrada para um determinado destino e no meio do caminho a estrada estivesse interrompida. E aí nós tivéssemos que encontrar uma nova rota, tá? E nesse processo, nos deparássemos com novos lugares, lugares desconhecidos, tá? Que não estavam no mapa. E que se nós não tivéssemos passado por aquele caminho, mudado a rota, nós jamais teríamos conhecimento. A gente não tivesse, né? Se a gente tivesse ido pelo caminho normal, a gente jamais conheceria. Certo? Eu acredito, no meu achismo, penso que nesse processo eu abri as portas dessas memórias antigas, tá? Foi involuntário? Sim. Foi sem querer? Sim. Eu diria que foi um ato de autossuperação do meu cérebro para que eu pudesse aprender a ler e a escrever. E por incrível que pareça, aos 19 anos de idade, eu publiquei o meu primeiro livro. O que eu quero dizer, gente, é que nesse esforço que o meu cérebro teve que fazer para aprender tudo que ele precisava, novas conexões foram feitas, novas pontes, novos acessos, tá? E, na realidade, eu fico imaginando uma molécula, tá? Perdida, correndo, desesperada, de um neurônio para o outro, né, passando por túneis, corredores, subindo e descendo escadas, procurando um sentido para a letra P e para a letra B. E nesse processo, dando de cara com as imagens da Alda bebê. É muita loucura, né? Mas eu não consigo não pensar. Aí fica a pergunta: será que as pessoas que possuem a memória autobiográfica altamente superior, elas possuem, né, algum tipo de distúrbio? O fato, gente, é o seguinte, é que essas memórias, elas existem. Mesmo que os cientistas dissertem sobre a impossibilidade delas. O fato é que elas estão lá, escondidas, guardadas, ou mesmo esquecidas, num cantinho da nossa mente, né? Nós só não conhecemos o caminho até elas. E como tudo que nós não conhecemos, nós não sentimos falta, elas continuam lá, guardadas, esquecidas, e para muitos, para todos, sempre. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham? Faz sentido para vocês? E você? Você também tem essas memórias? Qual a sua lembrança? Qual a sua primeira lembrança lá da sua primeira infância? Me conta aqui. Eu vou adorar saber
que existem outras pessoas como eu, né? E qual a sua opinião? Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, que vocês me ajudam muito. Até mais, até o próximo vídeo.